Graça e paz, irmãos, que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas, cada um de nós membros da igreja, do corpo do Senhor Jesus. E nessa noite nós vamos meditar de forma breve o Salmo 118. Meditamos por esses dias, numa quinta-feira, nesse Salmo. Poucos irmãos estavam presentes e, como eu já havia dito, Deus falou muito ao meu coração através dessa palavra, e gostaríamos nessa oportunidade de compartilharmos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Verso 14. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, salva-nos, Senhor, e concede-nos prosperidade. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Amém? Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós rendemos graças ao Senhor e pedimos que a tua graça, a tua bênção, o poder do Senhor esteja, ó Pai querido, sobre as nossas vidas, nos enchendo, Senhor, de sabedoria, entendimento e conhecimento da tua palavra. Fale, Senhor, conosco nessa noite, derrama sobre cada um de nós a tua unção de refrigério, ó Pai, nos sustentando diante de todas as dificuldades que nós temos enfrentado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, a nação de Israel, o povo chamado e escolhido por Deus, não se cansava e não desistia jamais de render graças ao Senhor e glorificar ao nome do Senhor. Israel de contínuo passava por lutas, por batalhas, por dificuldades, por tribulações, por problemas, enfrentava as mais variadas circunstâncias desfavoráveis, mas em tudo Deus tinha um propósito na vida de Israel, e por isso aquele povo se agarrava ao Senhor de contínuo e confiava sempre no Senhor. Nesse salmo, nós vemos um cântico, num dia de festa, quando a nação de Israel, ali jubilosa, caminhava até o templo para ali oferecer sacrifícios ao Senhor, para adorar o Senhor. E ele vem dizendo aqui logo no início, que devemos render graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia, ela dura para sempre. Então aqui logo no início do texto, nós vemos dois motivos que nos levam a rendermos graças ao Senhor nas nossas vidas, em toda e qualquer circunstância. A palavra diz que o primeiro motivo que nos leva a render graças ao Senhor é que Ele é bom. Queridos, Deus é bom na plenitude da sua palavra.
Deus é um Deus presente, um Deus onipotente, onisciente. Então tudo que se relaciona ao caráter, à personalidade e aos atributos de Deus, a Bíblia se refere como sendo isso de forma total. Talvez nós não possamos entender e compreender humanamente falando a essência do que é ser bom. Então a palavra diz que Deus é bom. Não importa a luta, não importa a circunstância, a adversidade, a enfermidade, não importa qual seja o momento que o crente esteja passando, ele precisa estar sempre reconhecendo o senhorio de Deus na sua vida e rendendo graças a Ele, porque Ele é bom. Nada pode mudar a natureza de Deus. Nada pode fazer com que Deus deixe de ser bom, porque Deus não pode mudar a si mesmo. Nós estamos vivendo uns dias difíceis, como diz a palavra do Senhor, mas de uma forma especial, enfrentando todo esse contexto em que todas as nações do mundo têm vivido e que nos assombram e que muitas vezes nos traz dúvidas e até mesmo medo, né, humanamente falando, mas a palavra diz que Deus, Ele é bom. Nem por isso Deus deixa e nem por isso Deus deixará de ser bom para nós. Segundo ponto, precisamos render graças ao Senhor, porque a misericórdia dele, ela dura para sempre. O profeta nos diz que as causas, porque nós não somos consumidos, são as misericórdias do Senhor que se renovam a cada dia. Então precisamos render graças ao Senhor, porque a misericórdia dele dura para sempre. A misericórdia do Senhor, ela não vai até após terminarmos essa mensagem, até terminarmos esse dia, até a semana que vem, até o ano que vem, mas a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Ela não se acaba e sempre teremos lugar para o perdão, para a graça e para gozarmos esse tempo na presença de Deus. Aqueles que não conhecem a Deus deveriam também serem gratos a Deus, vamos dizer assim, porque existe essa misericórdia que está sobre toda a igreja e sobre todo mundo, no momento em que todos ainda têm lugar para arrependimento, para alcançarem a salvação em Cristo. A igreja principalmente precisa render graças a Deus, porque a misericórdia dele não se acaba. Mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós pecamos, infelizmente, somos falhos, somos humanos, mesmo quando somos negligentes com as coisas do Senhor, a misericórdia dele, ela nos sustenta, e por isso nós não somos consumidos. A misericórdia dele nos sustenta e nos dá a cada dia oportunidade de estarmos na presença dele, de nos rendermos a ele, de rendermos graças a ele e buscarmos o arrependimento e o conserto com Deus a cada momento. O texto segue dizendo que no meio da tribulação a nação de Israel invocou o Senhor e o Senhor os ouviu e deu para eles alívio. Então, no meio da tribulação, no meio dos momentos de luta e de dificuldade, nós precisamos, meus amados, invocar a Deus. Talvez nunca foi tão urgente, nunca foi tão real essa necessidade de estarmos invocando a Deus. Porque se nós estamos vivendo no meio de uma dificuldade, de uma luta, de uma aflição e de uma tribulação, a palavra diz que nós precisamos então invocar a Deus, ou seja, clamar ao Senhor, buscar a Deus verdadeiramente, rasgar as nossas vestes, chorarmos se assim for necessário, mas nós precisamos, como igreja do Senhor, invocarmos e buscarmos a face do Senhor.
Nós precisamos nos arrependermos a cada momento, a cada instante, e colocar toda essa situação na presença do Senhor. Será que nós realmente temos buscado a Deus? Invocado o nome dEle, no trabalho, em casa, durante as viagens, nos cultos familiares, durante as madrugadas, de manhã, quando nós nos levantamos, quando nós nos reunimos no templo com todas as limitações que nos são impostas por causa desse momento. Então vai aqui uma pergunta para que nós possamos pensar um pouco sobre isso. Será que nós estamos realmente invocando o nome do Senhor? Porque a palavra diz aqui nesse salmo que Ele nos ouve. Os ouvidos do Senhor não estão fechados para a oração da sua igreja. E no momento em que nós o invocamos de forma verdadeira, nos entregando a Ele, suplicando, clamando a Ele, nos rasgando diante dEle, nos despindo o nosso coração, os nossos pensamentos, nos abrindo realmente ao Senhor, a palavra diz que Ele então nos ouve. Deus é um Deus presente, Deus é um Deus vivo, que se relaciona comigo e com você, Ele se relaciona com a sua igreja. E a palavra diz que no momento em que Ele nos ouve, então, Ele nos dá alívio. Nós temos vivido em dias difíceis, onde somente o Senhor é capaz de nos dar alívio. O interessante é que esse texto não diz que Ele vai nos livrar de todos os problemas, mas o texto diz que Ele vai nos dar alívio. Ele vai nos dar refrigério. Ele vai nos dar condições de suportarmos as tribulações, as dificuldades, as lutas, e dessa forma continuarmos em pé na sua presença. Não existe dor maior, humanamente falando, do que a morte, por exemplo, de um ente querido. E nós temos ouvido muito falar sobre morte nos últimos tempos. Somente Deus pode dar alívio. Somente Deus pode trazer consolo. Somente Deus pode trazer refrigério. O Senhor está conosco, segue o salmista. Que me poderá fazer o homem? Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos príncipes. Amados, o Senhor, Ele é presente na vida da igreja. Ele nos fez essa promessa nos evangelhos, que Ele estaria e Ele está conosco até a consumação dos séculos. Deus não abandona os seus. O profeta diz que até mesmo a mãe pode se esquecer e abandonar o seu filho, mas Deus não se esquece e não abandona os seus filhos. Nós precisamos entender que não importa o tamanho da luta, o tamanho da dificuldade. Amados, o Senhor está conosco. Ele nos sustenta, Ele nos ouve, Ele nos dá alívio e Ele nos dá refrigério e nos permite continuarmos caminhando, porque Ele é a nossa força. Que me poderá fazer o homem? Que me poderá fazer ou trazer ou se levantar contra mim as dificuldades das coisas que estão nesse mundo? Se Deus está conosco. Não é isso que diz a palavra do Senhor? Maior o que está em nós do que as coisas que estão no mundo. Deus é maior do que todas as coisas. Por isso, o salmista diz que melhor é buscar refúgio no Senhor. Quero perguntar nessa noite para você que está nos ouvindo em casa, nessa mensagem, onde você tem buscado refúgio? Você tem buscado refúgio na medicina? Evidentemente que a medicina está ao nosso serviço, porque é algo também usado, um instrumento nas mãos de Deus. Mas onde nós temos buscado refúgio? Em quem nós temos confiado? Na medicina, nos homens, nas autoridades, nos políticos, nos médicos, nas circunstâncias, no nosso próprio conhecimento,
no nosso braço, na nossa sabedoria humana, onde nós temos buscado refúgio. Aqui o salmista nos mostra que muito melhor é buscar refúgio no Senhor. De que forma? Amando, obedecendo, orando, suplicando, invocando e confiando e descansando no Senhor. Do que confiar nos homens, do que confiar nos príncipes. O Senhor, o salmista diz, é a nossa força. Amados, a destra do Senhor, o salmista diz, ela faz proezas. Então o salmista diz que o Senhor é a nossa força. Nós não somos fortes. Nós não conseguimos vencer as lutas e as dificuldades se nós não nos entregarmos ao Senhor para que Ele então nos fortaleça. Porque a palavra diz que somente nele nós podemos confiar. Porque a destra do Senhor faz proezas. Queridos, se o Senhor, se for da vontade dEle, todos os problemas na minha vida e na sua vida podem e desaparecem num piscar de olhos. Se for da vontade do Senhor, amanhã de manhã não amanhece mais ninguém doente com essa enfermidade, nem um leito de hospital no mundo inteiro. Isso não é nada difícil, isso não é nada, isso é insignificante para Deus. Mas Ele permite que essas coisas aconteçam. Tudo isso que nós estamos vivendo é uma permissão de Deus. Não é porque Deus é fraco, não é porque Ele não é capaz de resolver isso, mas em tudo há um propósito de Deus na vida da igreja, em tudo há um propósito de Deus no curso da história da humanidade. Deus está dando uma oportunidade para as nações ímpias. Deus está dando uma oportunidade para a igreja entender o propósito dela no meio de tudo isso. O salmista segue dizendo: não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Aqui nós vemos a necessidade de testemunharmos as obras do Senhor. Essa enfermidade que assola a humanidade e também a igreja do Senhor, quando falamos da instituição, quando falamos das muitas vidas também dos cristãos que o Senhor já está recolheu para estar com Ele, esse assola a igreja, entre aspas, em tudo isso existe, então, uma permissão de Deus para que a igreja entenda o propósito dele neste momento e continue testemunhando, e continue contando as obras, falando das maravilhas, anunciando o Evangelho, tanto como palavra, como testemunho. Então a igreja, ela não vai morrer, mas ela vai viver. E ela precisa continuar contando as obras do Senhor. Você precisa continuar contando as obras do Senhor, porque você está vivo. E a palavra diz, lá no Evangelho de João, capítulo 11, quando o Senhor fala com Marta, na oportunidade, ali no encontro com ela, quando Lázaro havia morrido, ele fala para ele: olha, quem crê na minha palavra não vai morrer, mas viverá para sempre. Aqueles que já dormiram em Cristo e que serviam a Deus e foram alcançados por essa enfermidade, com a permissão de Deus, não morreram, mas já estão e viverão eternamente na presença de Deus. Essa é a nossa esperança. E o salmista segue dizendo: regozijemos e nos alegremos nele. Então, nosso regozijo, a nossa alegria, precisa estar viva, estar presente, estar firmada no Senhor. Porque somente Ele é capaz de fazer com que o cristão, em meio a tantas lutas e tantas dificuldades, continue regozijante, jubiloso
e alegres, porque aquilo que o Senhor tem para nós é infinitamente maior e melhor do que as lutas e adversidades pelas quais nós estamos passando hoje. E nós não podemos nos esquecer que Deus não nos chamou para vivermos eternamente aqui, nesta vida, na terra, neste corpo. Então precisamos nos alegrar no Senhor, porque Ele morreu por nós, porque a salvação nos alcançou, porque Ele nos amou, porque Cristo derramou o seu sangue, porque Ele ofereceu a sua vida em sacrifício no meu lugar e no seu lugar, e isso nos garantiu morada eterna no Senhor, e isso é motivo mais do que suficiente para nos regozijarmos e para nos alegrarmos no Senhor, mesmo vivendo nos momentos de luta. Isso é viver em Cristo, isso é carregar a cruz de Cristo, é vencendo as lutas, vencendo as dificuldades e olhando sempre para o Senhor e nos alegrando sempre naquilo que Ele é, e naquilo que Ele fez, e naquilo que Ele sempre irá fazer por nós. Finalmente, o salmista diz que o Senhor é a nossa luz, ou seja, o Senhor é o nosso caminho, o Senhor é a nossa esperança, é Ele que nos traz entendimento, é Ele que nos traz lucidez, é Ele que nos dá sabedoria não humana, mas a que vem dos céus, a sabedoria do Espírito que habita em nós, para nós entendermos e compreendermos todas essas coisas pelas quais a igreja do Senhor tem passado. Então o Senhor é a nossa luz. Não existe para o cristão uma luz no fim do túnel, mas o Senhor é a nossa luz. Nós não estamos em trevas, nós não andamos em trevas, mas a palavra diz que nós andamos na luz, e Deus, o Senhor, é a nossa luz. Não precisamos temer mal algum, porque o Senhor está sempre conosco. Eu quero aqui dizer para cada um de nós, a Igreja Batista Nacional Renovada de Ariquemes, todos os irmãos que ouvirem, estiverem ouvindo essa mensagem, que nos esforcemos para invocarmos o nome do Senhor cada vez mais. Essa dificuldade temporária, pontual que nós vivemos neste momento de não nos encontrarmos com toda a liberdade no templo, ela não pode nos impedir de buscarmos a Deus e invocarmos ao Senhor. Busque o Senhor na sua casa, busque o Senhor nas madrugadas, cedo, à tarde. Na verdade, a palavra diz que nós devemos orar sem cessar. Busque o Senhor no seu culto doméstico, familiar. Busque o Senhor na leitura da palavra, no seu momento ali reservado, no quarto, em secreto, orando e buscando, entregando os problemas e as dificuldades a Ele. E quando o Senhor nos der a oportunidade, quando tivermos a oportunidade de nos reunirmos no templo, faça um esforço, se você puder. Venha nos reunir também conosco, para que nós possamos juntos, mesmo no número reduzido, orarmos e buscarmos a Deus. Isso faz muita falta na minha vida, e eu tenho certeza que na sua vida também, porque Deus nos chamou para sermos parte do mesmo corpo e vivermos nessa comunhão. Que você e eu possamos sempre rendermos graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a misericórdia dEle dura para sempre. Que possamos sempre invocar o nome dEle, porque Ele vai nos ouvir e vai nos trazer refrigério. Não se esqueça que o Senhor está conosco, e nele nós devemos buscar refúgio. A nossa confiança precisa estar, em primeiro lugar, firmada em Deus, porque Ele é a nossa força, porque Ele faz proezas, e nele nós precisamos nos regozijarmos e nos alegrarmos, e dessa forma continuarmos contando as suas obras e testemunhando das maravilhas que Deus faz nas nossas vidas. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, nós rendemos graças ao Senhor. Obrigado, Deus, por esse momento.
Obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos alimenta, que nos dá vida. Ó Pai, que nos fortalece para a caminhada. Pai querido, esteja guardando cada irmão, cada crente, ó Pai, cada cristão que se reúne nessa congregação. Abençoa, Senhor, a vida das nossas famílias. Abençoe, Pai querido, o nosso município, o nosso estado, o nosso país, as nações do mundo todo. Abençoe as autoridades, os médicos, ó Pai querido, os políticos, os que trabalham na segurança pública, os que trabalham na área da educação. Pai, esteja nos guardando, esteja nos livrando, e entre sim, ó Deus, com providências, ó Pai amados. Nós sabemos que se for da sua vontade, o Senhor extirpa esse mal, ó Pai, no piscar de olhos. Mas até o Senhor fazer isso, nós confiamos que o Senhor está nos conduzindo e nos ensinando. Por isso te pedimos que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê graça, e que a tua misericórdia, ó Pai querido, possa ser realmente sentida e compreendida por cada um de nós, e que nela nós possamos nos firmar, ó Pai amado, e seguir nesse caminho maravilhoso que é o caminho da tua palavra. Abençoe, Senhor, ó Pai, a nossa semana. Nos dê uma semana abençoada na tua presença, nos livrando da enfermidade, do mal, ó Pai querido, que possamos ter sabedoria e graça e entendimento para conduzirmos tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, de forma que agrada ao Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a cada um, queridos.